Oi, amigos do Liberal Amazon. A gente está aqui para a gravação de mais um Liberal Amazon Entrevista para conversar sobre assuntos relacionados à Amazônia. E dessa vez a gente está falando sobre uma pesquisa que falou sobre a conservação dos manguezais aqui na região. E eu estou com um convidado bem especial para falar sobre o tema, porque ele participou desse estudo recente. Mas eu vou deixar ele se apresentar melhor e contar um pouquinho da trajetória dele para vocês. Oi, Pedro, tudo bem, amigo? Bom dia. Opa, tudo bem, bom dia. Obrigado aí pela oportunidade, né, e agradeço o convite. Eu sou Pedro Valfir, eu sou geólogo de formação e sou professor da Universidade Federal do Pará desde 2002 e também pesquisador do Instituto Tecnológico Vale, Desenvolvimento Sustentável, desde 2012. E aí sou um especialista na área de sensoriamento remoto, né, e tenho trabalhado há muitos anos, né, há 2 décadas aí, estudando os manguezais da Amazônia. Legal. E o estudo que a gente está se referindo atestou que os manguezais aqui da Amazônia estão muito bem conservados, né? Especialmente em relação a outros ambientes similares ao redor do mundo. Me fala um pouquinho como é que vocês chegaram nessa conclusão. Por que é possível afirmar que os manguezais daqui da região estão muito bem preservados? Nós fazemos esses estudos usando imagens de sensoriamento remoto, né? Então, são imagens de satélite, de um satélite chamado RapidEye, né? E nós pegamos imagens aí entre os anos de 2013 e 2015, e com essas imagens a gente consegue fazer um mapeamento das áreas dos manguezais e perceber, né, o quanto desses manguezais estão conservados e quanto de ocupação ocorre ao longo dessa região. Então, dessa forma, a gente consegue quantificar com uma boa precisão a extensão das áreas de manguezal e também a extensão das áreas utilizadas pelos manguezais pelo homem para diferentes formas de ocupação, como, por exemplo, construção de estradas, supressão de manguezal referente a áreas desmatadas para retirada de madeira, né, e também a questão relacionada com expansão urbana. Legal. E me fala um pouquinho da importância dos manguezais. Muitas pessoas, às vezes, acabam vendo apenas como um meio de subsistência, ou então até mesmo de retirada de alimentos, mas, na verdade, eles cumprem um papel importante para o ecossistema, né? Me conta um pouquinho como é que você avalia a importância dos manguezais, tanto nas frentes ambientais como socioeconômicas. Os manguezais têm um papel ambiental muito importante, né? Ele é uma floresta, no caso da Amazônia, né, entre o mar e o continente, né? E essa região, ela abriga, né, serve de abrigo para muitas espécies marinhas, né, que ocorrem na região. Então, o manguezal é usado, por exemplo, por muitos peixes, crustáceos, né, como berçários para reprodução, também para reprodução, né? Então, essas espécies vêm, adentram o manguezal, se reproduzem, os filhotes vivem aqui, se alimentam, é uma região muito rica em nutrientes, e depois, boa parte da vida deles, eles seguem em direção ao mar. Então, boa parte da fauna marinha que a gente tem hoje, ela é fruto de uma passagem pelos manguezais. Então, o manguezal cumpre esse papel ambiental para essa fauna marinha de suma importância, né, para o desenvolvimento de muitas espécies da região. E, além disso, você também tem o manguezal, ele é responsável por um estoque de carbono enorme, né, tanto nas áreas acima do solo, como também é um sumidouro de matéria orgânica, né? O solo de manguezal é escuro, preto, né? Por quê? Porque ele é muito rico em matéria orgânica. E essa matéria orgânica, ela é muito rica em carbono. Então, quando você desmata o manguezal, remove o manguezal, você está colocando uma quantidade enorme de CO2 na atmosfera. Então, o manguezal também tem um papel muito importante como regulador do clima, né? E também tem um papel na proteção da erosão, por exemplo, quando você tem ação de ondas, né? No Sudeste Asiático, que você tem tsunamis, por exemplo, o manguezal sempre funciona como uma barreira para conter a energia das ondas, né? E reduzir a erosão costeira.
Então, o manguezal é um ecossistema muito rico e tem uma importância ambiental e social muito grande. Então, muitas comunidades também vivem, né, do uso sustentável desses recursos naturais. Aí fornecem peixes, fornecem caranguejo, muitos aqui na região, né, boa parte do caranguejo que é consumido no nordeste do Brasil é capturado aqui na Amazônia, né, e muitas pessoas vivem dessas atividades de extração de recursos naturais dos manguezais, amazônicos. Legal. Professor, me fala um pouquinho sobre o que o senhor sabe, o que o senhor lê, o que o senhor observa sobre a preservação dos manguezais em outros lugares do mundo. O senhor falou dessa questão de que os manguezais aqui são considerados bem conservados, mas em outros lugares do mundo eles estão sob pressão, sobre pressão do avanço de espaços urbanos. Como é que é essa comparação internacional em relação aqui à região amazônica? Tá, eu vou falar um pouquinho da conservação do status dos nossos manguezais amazônicos, né. É o maior cinturão contínuo de manguezais do mundo, são quase 7.800 quilômetros quadrados de manguezais, desde a foz do rio Amazonas até mais ou menos ali a ilha de São Luís. E essa região é uma região de macromarés, né, ou seja, o nível da água varia cerca de 6 metros, né, e você tem grandes depósitos de lama e árvores com até 20, 30 metros de altura. Então, essa robustez natural do manguezal é um grande inibidor da sua destruição para atividades econômicas, né. Então, nossos manguezais, para você ter uma ideia, menos de 1% desses 7.800 quilômetros quadrados já foram modificados, né. E é muito conservado comparado com até mesmo os outros manguezais brasileiros, né, mas ele hoje tem quase 80, 90% de unidades de conservação, né, que conservam por lei, limitam o uso desse manguezal. E quando a gente vai para outras regiões do mundo, né, no sudeste asiático, no na própria América do Sul, no Equador, né, boa parte dessas áreas de manguezais têm sido usados para o cultivo, seja de arroz, seja para o cultivo de ostras, peixes, camarão, né, e isso está fazendo com que esses manguezais sofram uma forte pressão econômica e sejam substituídos a área nativa do manguezal por tanques seja para agricultura, seja para aquicultura, né. E esse processo a gente observa hoje em parte nos manguezais do nordeste do Brasil, né. Então, a gente tem 2 ecossistemas muito bem definidos nos manguezais. Um é a floresta de mangue, ou os arbustos de mangue, e o outro é o que a gente chama de apicum, que são áreas hipersalinas, muito salgadas, né, e que não propiciam o desenvolvimento de vegetação. Então essas áreas, elas têm sido muito utilizadas para construção de tanques, seja para o cultivo de ostra, seja para o cultivo de peixes, de camarões e até mesmo para a salinicultura, para a extração de sal. E essas áreas é que são as mais, que sofrem mais pressão pela atividade humana, pela atividade econômica, né. Então, os manguezais da Amazônia, pra você ter uma ideia, menos de 1% do manguezal, da floresta de mangue está sendo utilizada, mas os apicuns da Amazônia, 2% deles, de 12 quilômetros quadrados que nós mapeamos, 2% deles, né, já foram alterados. Então é uma preocupação que a gente precisa ter, né, em virtude dessa atividade econômica, que uma vez que ela seja rentável, exerce uma grande pressão ambiental para a conservação e se torna uma ameaça para a conservação desse ecossistema tão importante. Professor, como é que o senhor caracterizaria essa relação dos amazônidas com os manguezais? Que as suas observações ao longo desses 20 anos de estudo podem caracterizar em relação a como o amazônida está integrado à vida dos mangues e vice-versa? Os amazônidas têm uma relação muito boa com os manguezais, né.
é uma população que realmente conserva o seu manguezal, né, não é à toa que a gente tem menos de 1% dele sendo utilizado hoje em dia, já foi degradado, né. Ele tem uma relação de um uso sustentável, então o amazônida quando vai retirar caranguejo, ele sabe onde tem caranguejo grande, onde tem caranguejo pequeno, ele respeita os ciclos das andadas do caranguejo, então ele sempre busca, né, explorar aquele recurso, mas de forma sustentável, né. Então ele tem um rodízio, ele não explota uma área até a sua depletação total, ele sempre vai buscando novas áreas que são ricas, enquanto aquela outra se recupera. Então eu diria que o Brasil, né, e o mundo tem muito a aprender com a forma como os amazônidas conservam seus manguezais, né. Você vê que os manguezais do nordeste do Pará, do noroeste do Maranhão, são super conservados. A floresta adjacente já foi toda desmatada, mas o manguezal permanece intacto, né. Então, a população costeira se relaciona muito bem, né, e conserva muito o manguezal, porque ela sabe que ele é uma fonte de alimento, né, e de recursos naturais para que eles desenvolvam as suas atividades econômicas de forma sustentável. Professor, e assim, a gente sabe que a Amazônia não é singular, né? Ela é bem plural. Ao longo dos seus estudos, o senhor percebeu diferenças em diferentes regiões em relação ao uso do manguezal, ao uso dos bens que ali estão? Se em municípios diferentes aqui no Pará, ou então regiões diferentes dentro da Amazônia, o senhor notou peculiaridades e diferenças no manuseio desse ecossistema? A gente não fez uma pesquisa focada com esse olhar, né, mas eu consigo perceber, por exemplo, quando a gente vai para outros estados, por exemplo, eu acho que o Pará e o Maranhão têm uma forma de uso, de ocupação muito semelhante, até pelas questões morfológicas, né, ecológicas desses manguezais. Mas, por exemplo, quando a gente vai para a costa do Amapá, né, ali você tem uma outra estrutura, uma outras espécies dominantes do manguezal, e a forma como que as pessoas lidam com esse ecossistema é completamente diferente, né. Então, existem peculiaridades, né, mas eu acho que isso é uma excelente pergunta científica, né, para os pesquisadores da área de socioeconomia, de antropologia, né, trabalharem para buscar respostas, por exemplo, como as diferentes comunidades costeiras ao longo do litoral amazônico, né, se relacionam com os manguezais. Semelhanças e diferenças. Acho que isso é uma pergunta muito legal para responder. Eu acredito que essa pluralidade cultural a gente também vai ver na forma como as pessoas interagem com o manguezal. Vim fazer uma entrevista e já saí com um pré-projeto de pesquisa, né, professor? É, excelente, muito bom. E, professor, assim, para encerrar, o senhor fala da importância da conservação, e eu queria saber como é que o senhor acha que o poder público desempenha ou contribui para ajudar nessa preservação, se está dentro do possível e do necessário, ou então, se não, o que mais que poderia ser feito da parte do poder público e de outros agentes interessados também para garantir que essa preservação siga firme nos próximos anos. É, a natureza tem um papel super importante nessa conservação, né, como eu mencionei, a robustez dos manguezais amazônicos, eu acredito que seja o maior impeditivo para a sua transformação. É muito caro derrubar 1 hectare de manguezal. Não entram máquinas lá com tratores, porque eles vão ficar tudo atolado no meio da lama. Então essa limitação ambiental é uma defesa natural do manguezal, né. Mas eu acho que em paralelo a isso, o poder público tem tido um papel muito importante quando ele, por exemplo, estabelece a criação de reservas extrativistas marinhas, né, parques nacionais, unidades de conservação de um modo geral, seja de uso restrito, seja de uso sustentável, né, porque isso restringe e estabelece quais são os usos que aqueles manguezais podem ter, né. Então, esse é um papel super importante do poder público. Por outro lado,
eu vejo que a gente pode melhorar muito no que diz respeito à fiscalização, né. Nós temos excelentes leis, nós temos muitas leis, né, para a conservação dos manguezais. O manguezal, para você ter uma ideia, é o ecossistema preservado há mais tempo no país. Desde Dom Pedro já tinha leis para preservar os manguezais, né, então isso tem mais de 500, quase mais de 500 anos quase, né. Tem desde o descobrimento que a gente tem algumas legislações aí que já conservam os manguezais. O que a gente precisa, na verdade, é estabelecer uma política de monitoramento, de fiscalização, né, e temos tecnologia para isso hoje, né, o sensoriamento remoto, as imagens de satélite, os próprios drones que nós temos hoje em dia, podem ser utilizados para fazer fiscalização em larga escala, né. Então acho que a gente precisa investir, o poder público precisa investir em tecnologias para fiscalizar, para que a gente não chore apenas o que foi perdido, mas que a gente consiga intervir antes, né, que grandes áreas sejam desmatadas, mas bem no início do processo, a gente consiga detectar processos de desmatamento do manguezal na fase muito inicial. Então acho que eu acredito que isso é o que a gente pode melhorar, os processos de fiscalização. Professor, tem alguma coisa que eu não tenha perguntado sobre o tema ou sobre a pesquisa que o senhor gostaria de acrescentar? Eu só reforço essa questão, né, eu acho que hoje a gente tem tecnologias para fazer um monitoramento contínuo, né, das áreas de manguezais ao longo da costa brasileira, e eu acho que projetos com esse fim seriam muito importantes, né, para que a gente possa se antecipar a um processo de degradação futuro que possa vir a ocorrer, né. E é uma responsabilidade nossa, da sociedade brasileira, de conservar os manguezais, né, para as gerações futuras, né, para que a gente faça uso desse ecossistema, mas de forma responsável, né, garantindo a sustentabilidade dele no longo prazo. Show de bola, professor. Muitíssimo obrigado, viu, pela participação e pela ajuda aqui esclarecendo esse tema. Foi um prazer estar com vocês, muito obrigado. Eu agradeço aí a Liberal e você também. E obrigado para você que assistiu aqui mais uma entrevista do Liberal Amazon. Não esquece que além da nossa edição impressa do Jornal de Domingo, essa matéria também está em liberalamazon.com, na versão escrita. Então vocês podem ir lá e ler a entrevista com o Pedro. Também conversei com uma pesquisadora da UFRA, a Sanai, e eu acho que vocês vão gostar, que o tema é muito legal. Até a próxima e tchau.